Momento, uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Por isso, meu Deus, fala, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Todos nós aqui, meu Deus, precisamos. Eu tenho convicção e certeza que nós sairemos daqui da mesma forma, pois a Tua palavra completará as nossas vidas nessa noite, e a bênção será por completa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vem para cá, servo de Deus. E nem diz você, nem Salomão teve um microfone desse. Primeiro, por de Deus, com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Amém. Maravilha. Vamos. É? É, o microfone, tá vendo como ajuda? O microfone ajuda. Vamos no Evangelho de João, irmãos. Palavra também bastante conhecida do povo de Deus. Que o Senhor falará conosco. É Lucas, tá? Desculpa, é o livro. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos estar meditando aqui sobre o bom samaritano, né? Aleluia. Deus estará falando conosco através dessa leitura. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo, passou de largo. Semelhantemente, o levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes azeite e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 que parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Graças a Deus. Né? Os irmãos podem sentar? Aleluia. Nós estamos vivendo uma época, né, irmãos? A igreja, eu acredito que é a igreja geral, né? Que o
povo do Senhor está passando por muitas provas, né? Muitas lutas. E nós, às vezes, nessa trajetória, nessa caminhada, né? Enfrentamos muitos desafios, né? E se você for perguntar, né? Quem está passando por luta? Todo mundo vai levantar a mão, né, irmãos? Todo mundo vai falar, não estou passando por isso, estou passando por essa prova, né? Essa semana eu estive retornando para o meu trabalho, né? E estava conversando com o irmão lá e falou, irmão, massacrado nessas férias, estamos aí. E a gente estava conversando, eu falei, irmão, nós estamos passando por um deserto, né? E no deserto você vai encontrar todo tipo de problema, de luta, né? Uma hora é uma serpente que surge, né? Outra hora é um escorpião, outra hora é o sol causticante. Então, deserto não é lugar de morada, não é lugar de conforto, né? É lugar de você atravessar. Então, se você parar no deserto, você vai morrer nele, né? Então, você tem que avançar e cada passo você tem que saber que você está saindo dele, né? Deixando ele para trás. E eu falava para ele, Canaã está logo aí, né? Aleluia. Prossiga, né? Com luta, com prova, né? Então a palavra de hoje é prossiga, meu irmão, minha irmã, né? Que Canaã está logo aí. Amém. Né? Logo, logo tudo isso vai ficar para trás, né? E eu estava vendo uma mensagem, né, justamente sobre a vinda de Jesus, né, sobre as bodas, né? E é incrível como que as pessoas não têm mais desejo, né, disso aí, não tem mais o prazer de saber que Jesus vai vir buscar a igreja, né? E muitos estão tão apegados, né? E a mensagem que o irmão falava, ele falava até sobre a mulher de Ló, né? Que ela estava tão apegada à cidade, né? Que ela acabou ficando para trás como uma estátua de sal, né? Então, tem muitas pessoas que estão tão apegadas a este mundo que se você fala, olha, Jesus está voltando, irmão, nós vamos sair desse mundo, ele fica entristecido, né, com essa notícia, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda, né? Eu tenho um curso, eu tenho uma faculdade, eu tenho uma porta de emprego, né? Mas ele não consegue imaginar, o apóstolo Paulo falou que aquilo que não subiu a nossa mente, nem deixou o coração, né? Aquilo que o homem não consegue imaginar, né? Aquilo que nós não conseguimos de maneira nenhuma, por melhor que a gente pense, não é, entendeu? A gente não consegue imaginar, é o que Deus preparou para nós. Aleluia! Né? Então vamos prosseguir, irmãos, vamos prosseguir que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Mas voltando aqui para o nosso texto, né, do bom samaritano, eu estava meditando nesse texto hoje à tarde. Na realidade, eu já estou há alguns dias já meditando nesse texto, porque algumas coisas me chamou a atenção nessa palavra. Eu não quero nem muito me deter no fato do homem estar descendo para Jericó, né? Porque nós sabemos que Jerusalém, né, era o lugar da época, o lugar mais seguro, né? O lugar da presença de Deus. Embora que a arca não estava naquela época, não estava lá em Jerusalém, mas Jerusalém sempre foi o símbolo da presença de Deus. E uma coisa interessante no tocante à arca, quando a arca
estava no tabernáculo, né, que ela ficava no lugar separado, o lugar santíssimo, né, o santo dos santos, quando o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, entrava diante daquela arca, que era uma vez por ano, né, e não podia entrar diante daquela arca sem um sangue, né? Então, quando ele entrava ali, ele tinha alguma roupa, uma roupa específica para aquele momento de adoração. E naquela roupa dele, ele tinha também algumas campainhas, né? Que também trazia em volta de si uma corda. Por quê? Porque o ambiente, irmãos, era um ambiente tão sagrado, e ainda é a presença de Deus, porque muitos esqueceram, né? Profanaram as coisas de Deus, as coisas sagradas, e não perceberam o quão santo é a presença de Deus. Então, o sacerdote naquela época, ele deveria entrar diante daquela arca com a corda amarrada na sua cintura. Por quê? Porque se ele caísse no erro de entrar diante da presença do Senhor em pecado, se ele caísse no erro de entrar diante da arca do Senhor sem estar devidamente preparado, se ele caísse no erro de entrar diante da presença de Deus sem estar santificado, ele cairia morto ali naquele lugar. E ninguém poderia entrar para tirá-lo de lá. Então, por isso a corda. Então, o pessoal puxava ele, né, para fora, né, para tirar ele daquele lugar santíssimo. Então, se ouvia que ele estava vivo ou não por causa do barulho das campainhas, né? Então, quando eles ouviam as campainhas tocando, então o sacerdote, o sumo sacerdote ainda está vivo, né? Mas se a campainha parasse, né, aí ele estaria morto. Então eles puxavam o sumo sacerdote. Só para os irmãos terem uma base de quão era santo o lugar ali, a presença de Deus, a arca ali. E quando ele entrava da cortina para frente, eram 7 passos que ele dava até a arca, e ali ele fazia a adoração, apresentava ali o sangue, e aqueles 7 passos que ele dava para frente, ele voltava do mesmo jeito que ele entrou. De modo nenhum ele poderia virar as costas para a arca, porque ninguém que entra na presença de Deus pode virar as costas para o Senhor. Então ele deveria voltar os 7 passos e assim sair daquele lugar. Então, só para os irmãos terem ideia, a santidade, o ambiente de santidade que era a arca e a cidade de Jerusalém, que foi a cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome. Então aquele homem estava descendo para Jericó por algum motivo, mas também o sacerdote e o levita também estavam descendo, né? Agora, o que me chama a atenção é que tanto o sacerdote como o levita, que aqui fala o texto que aquele homem caiu na mão do salteador, mas tanto o sacerdote como o levita viram aquele homem, mas passaram de largo. E aí nos fala aqui, irmãos, do perigo de quando nós profissionalizamos a fé, né? Quando nós tratamos as coisas de Deus como se fosse um emprego. Já deu o meu horário, eu já estou indo, né? Não está dentro do meu horário, eu não tenho que fazer isso, né? Não, eu não estou dentro da igreja, então eu não preciso ser crente, né? Então, quando nós profissionalizamos a fé, aí nós vemos um grande perigo.
Por quê? Porque aqueles homens, com certeza, havia terminado o turno deles, né? Ali em Jerusalém. Então eles estavam agora descendo para os seus lares. E quando eles viram aquele homem caído, eles falaram: já acabou meu turno, isso aí agora já não é mais problema meu, né? E passou de largo. O levita também falou: acabou meu horário, já deu, meu descanso, estou indo para minha casa. Mas aqui fala que um homem, um samaritano, que nem se comunicava com os judeus, porque eles já tinham uma rixa de vários anos, né, e eles não se comunicavam, e nós vemos isso de uma maneira bem clara, quando Jesus começou a conversar com a mulher samaritana, ela falou: como você, sendo judeu, conversa comigo, que sou samaritana? Né? Então, eles tinham um diálogo interrompido por longos anos, né? Mas aquele homem, quando ele viu, aquele samaritano, quando viu aquele homem caído ali, a Bíblia fala que ele não estava descendo para Jericó, ele estava seguindo o seu caminho. Se os irmãos prestarem atenção aqui no texto, fala que ele estava seguindo o seu caminho e viu aquele homem, né? Então, quando ele viu, ele sentiu algo ali, né? Ele se compadeceu, né? Ele se compadeceu. E aquele sentimento fez ele parar. Aquele sentimento que ele sentiu ali, falou: não posso deixar esse homem caído aqui. Não posso deixar esse homem aqui. Embora que ele já está quase morto, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar uma atitude. E ele ali analisou os ferimentos, né? E ele aplicou o azeite e o vinho, né? Que são uma das fases do Espírito Santo, né? O azeite é o combustível, né? As 10 virgens, 5 ficaram no escuro porque não tinham azeite, não tinham combustível para acender as lamparinas, né? Quantos estão com lamparina, mas estão vivendo no escuro, né? Quantos que estão com as lamparinas na mão, está bem vestido, está bem justinho, penteado, mas estão sem o principal, sem o combustível, né? Então, o azeite era o combustível, né? Era símbolo do Espírito Santo. O azeite também era usado, né, no candelabro dentro do tabernáculo, né? Então o azeite era o combustível e o vinho era o símbolo da alegria, né? Que é a outra fase do Espírito Santo. Então veja bem que aquele homem aplicou tanto o azeite como também aplicou o vinho. E agora eu quero também abrir um parênteses aqui dentro dessa palavra, irmão, porque embora aquele homem, não sei por qual motivo, né, que às vezes a gente especula muito, né, não sei por que motivo, mas o que eu sei aqui realmente é que qualquer um de nós está sujeito a cair na mão do salteador, entendeu? Qualquer um de nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, qualquer coisa, às vezes nós queremos virar de Jerusalém, já quer olhar para Jericó, já quer buscar uma ajuda em Jericó, já quer consultar um amigo em Jericó. Qualquer coisinha, às vezes nós estamos nos distanciando de Jerusalém. E ali isso muitas vezes nos faz cair na mão do salteador. Isso nos faz muitas vezes sofrer. E o povo de Deus, irmãos, como eu já dizia no início, o povo de Deus está passando por muita luta, por muita prova, irmão. Nós estamos vivendo tempos terríveis, né? A igreja do Senhor, né? O povo de Deus,
você é pisoteado, a gente é pisoteado, a gente é caluniado, pastor. O pessoal se levanta contra a gente, o pessoal se levanta contra a nossa fé, né? As pessoas às vezes nem sabem como que é a nossa vida, né? As pessoas, e diga-se de passagem, irmãos, que não é aquelas pessoas que estão lá distante, não. Às vezes as pessoas que nos cercam, aqueles que estão bem próximos de nós, é o sacerdote e o levita. Às vezes aquele que você fala, esse vai me ajudar em oração para vencer, é esse que se levanta contra você e fala, tá vendo? Foi descer para Jericó, bem feito. É esse que se levanta contra nós, irmão. Tá vendo? Tá passando por luta, por prova. E é a mesma situação de Jó. Os amigos dele chegaram e falaram, Jó, você está com algum problema, Jó. Você está em pecado, Jó. Vê direito o que está acontecendo, Jó. Dessa maneira, Jesus, aleluia. Jó, você está em pecado, né? Mas não sabiam ele que no mundo espiritual havia uma guerra, né? E Deus não estava provando Jó, Deus estava provando para Satanás que Jó era justo e temente. Entendeu? Viste lá meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente, desvia do mal, né? Aí o inimigo fala, porque você dá tudo para ele, o Senhor dá tudo para ele, ser coisa de bens, tira tudo para você ver. Então vai lá. Então Deus estava provando para o inimigo que Jó era reto e justo. Mas para os amigos de Jó, olhava para ele e falava, tem alguma coisa errada. Então as pessoas não são assim, entendeu? As pessoas são assim, elas se levantam, ela nos pisa, ela calunia, fala de uma coisa que você não fez, fala que fez, né? É como Estevão, né? Ele fala, olha, e até o próprio Jesus mesmo, né? Que quando Jesus falou que iria destruir o templo, que ele estava falando sobre a morte e a ressurreição, falou, vai destruir o templo. Quantas calúnias Jesus não sofreu, né? Olha, ele expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios, né? Então, se Jesus foi caluniado, se levantaram contra ele, contra os apóstolos, os discípulos, imagina eu e você, meu irmão. Entendeu? Então, as pessoas se levantam, né? E quando muitas não se levantam, ela passa e finge que não vê o seu problema. Entendeu? E foi o que aconteceu com esse homem. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Existe um bom samaritano que ele tem azeite e tem vinho. Ele tem combustível para você prosseguir nessa noite. Ele tem alegria para você vencer o deserto nessa noite. Ainda que alguém olha e fala, está meio morto, agora ele já vai de vez. Mas ele tem combustível para a tua vida e falar, não vai morrer, vai prosseguir. Aleluia. E ele vai cuidar de você nessa noite. Aleluias. O samaritano pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, colocou, depois que cuidou dele, e levou ele até uma estalagem, uma hospedaria. Levou ele porque não é de qualquer maneira, né, irmão? Às vezes a pessoa pode, já ajudei mesmo, tá bom, agora você se vira, né? Já deu uma força, agora vai lá, né? Mas Jesus não é assim, Jesus ele faz a obra por completo. Verdade. Entendeu? Por completo. Ele não vai só iniciar a obra. Ele não vai só começar, né? Ele vai fazer por completo. Quando chegar o tempo dele executar o milagre, dele fazer a obra dele, você pode ter certeza que essa obra ela vai ter começo, meio e fim. E levou aquele homem para a estalagem e falou, olha, cuida dele, né?
deu 2 denários para ele. Cuida dele. E se ele gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar eu te pago. Então, aquele homem, ele não somente ajudou na hora, mas ele ainda deixou alguém para prosseguir o tratamento. Glória a Deus. Né? Então, a hospedaria, sem dúvida nenhuma, é a igreja do Senhor. Entendeu? É por isso que às vezes, irmão, a gente confunde muitas coisas, né? Porque a gente, ou esquece, não sei, porque chegam pessoas e nós temos a tarefa de cuidar. Para isso, o Senhor já nos pagou, já nos deu a salvação, né? E se aquilo que você ainda fazer, que não é a mais, mas que ainda na nossa mente for a mais, você pode ficar tranquilo. Ainda tem um galardão lá, quando você chegar lá, vai ter a distribuição do galardão, dos prêmios, né, que Deus vai dar para a sua igreja. Então, o Senhor não fica devendo nada para ninguém, irmão. Entendeu? Ele não vai ficar devendo. Por mais que você faça trabalhando na obra do Senhor, você pode ficar tranquilo, né? Você pode ficar em paz, que tudo que você fez, né, o Senhor tem um prêmio para você. Aleluia. Né? O Senhor tem um pagamento para você. Né? Ele já te deu parte aqui, né? A salvação, os dons, né? Ele já te deu aqui os talentos, né? E quando você chegar diante dele, aí tem um tribunal de Cristo, que é onde você vai receber, né, a sua recompensa por tudo que você desempenhou aqui na terra. Então, a responsabilidade, irmãos, é nossa, porque as pessoas chegam na casa do Senhor arrebentadas. Essa é a realidade. As pessoas, quando vêm para a presença de Deus, vêm traumatizadas. E como se isso não bastasse, irmão, às vezes os nossos irmãos que estão na casa do Senhor, às vezes também podem cometer deslizes, né? E cair também, e o inimigo arrebentar com a vida dele. Mas nós temos que estar sempre amparando esses irmãos, ajudando esses irmãos, né? Segurando. Irmão, eu vou orar por você, irmão. Eu vou me consagrar pela tua vida. Eu vou buscar a Deus por você, né? Então esse é o nosso papel. Então era isso que Jesus estava tentando ensinar com essa história para o intérprete da lei. Verdade. Porque o intérprete da lei, ele deveria saber disso, e ele sabia, na teoria, né? Porque se ele soubesse na prática, ele não iria nem fazer essa pergunta para Deus: quem que é o meu próximo? Então ele não sabia na prática, ele sabia na teoria. E às vezes isso acontece com nós também, irmãos. Às vezes nós conhecemos muito de teoria. Não está escrito isso, está no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Mas às vezes nós não vivemos isso, né? Às vezes nós não colocamos em prática isso. Então nós precisamos primeiro, né, tirar, né, a visão de profissionalizar as coisas de Deus, né, e achar que não é a hora, que não é o momento, né? Às vezes até dentro de um ônibus, né? Às vezes nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa, falar da palavra, né? Falar de Jesus, de dar o azeite, né? O bálsamo. Porque às vezes, irmão, uma palavra muda tudo, né? Eu estava que eu voltei sábado agora, que eu voltei de férias, né? Quando volta de férias, irmão, já vira uma bagunça, né? Essa é a realidade, né? Porque as contas não param de vir, né, irmão? E é só Deus para ter misericórdia, né?
E eu estava preocupado, eu tinha até conversado com o meu encarregado, falei, rapaz, eu vou estar até de ir embora para casa, só em pensar o que eu tenho que fazer aqui hoje, e aí como tá as contas, vou estar até de ir embora para casa. Mas aí eu estava vindo e encontrei o irmão, fazia muitos anos que eu não via ele, uns 3, 4 anos mais ou menos. Eu sempre via a esposa dele, mas não via ele. E esse irmão, a gente, na época que ele trabalhava junto, aí a gente via pra FAB, bebia junto e tal. E ele foi para a igreja, servindo a Deus. E eu não vi mais ele, vi ele uma ou 2 vezes, eu acho, 3 vezes. Mas depois não vi mais ele. E eu encontrei ele. Falou, irmão, que bênção. E ele falou assim, irmão, eu nunca deixei de orar pelo irmão. E eu estou vendo que o irmão está bonito, o irmão está bem, né? Mas eu nunca deixei de orar pelo irmão. Aquilo ali foi uma injeção de ânimo, meu irmão. Sabe? Aquilo ali para mim foi o bálsamo que eu estava precisando naquele momento. Né? De saber que alguém estava orando por mim. Né? E ele falou assim, irmão, tem uma tarde abençoada. Pronto. Vou ter que fazer um serviço depois do almoço, feliz, contente, né? Então, às vezes, irmão, só uma palavra dessa forma mesmo. É o suficiente, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmão? Eu não sei qual tipo de palavra que você queria ouvir nessa noite, mas eu sei que Deus, a palavra do Senhor, para a tua vida, para a minha vida, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, corta lá e corta aqui. A palavra de Deus para nós nessa noite é que Ele tem o azeite, Ele tem o combustível para a tua vida, para você não parar, independente se você deu uma deslizada, deu uma virada para Jericó, procurou um auxílio que não era de Deus. Ele tem um azeite para você não parar nessa noite, mas Ele também tem o óleo, ou melhor, Ele tem o vinho que alegra a tua alma. Aleluia. Porque existe prova, porque as pessoas, mas como que ela passou por isso? Como que ele passou por isso? E está assim, não sabe essa pessoa que Deus, Ele tem o azeite, tem o vinho. Esses componentes que nos ajudam a passar pelo deserto, né? A sair da mão do salteador, né? E ir a destino Canaã, porque Canaã está logo aí. Aleluia. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus possa falar mais profundo em cada coração. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Oh, glória. Glória a Jesus. Agora o negócio aqui é chique, né? Glória. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.